Boa noite, pessoal. Sou Everton Nobre, estudante de Engenharia Civil, membro do PET Engenharias, da UFAL Campo Sertão. Vou falar um pouco sobre o de distribuição mista e para auxiliar também o método de Henry-Croy, né? Uma disciplina de Sistema de Abastecimento de Águas, SA. Então, a princípio, foi nos fornecido dados do projeto, onde a gente vai precisar atender uma população de 9 mil habitantes, com um consumo per capita médio de 220 litros habitantes por dia, e pede para a gente considerar K1 igual a 1,2 e K2 igual a 1,6. E a gente vai dimensionar a redistribuição considerando a vazão distribuída por unidade de comprimento nos trechos. E também foi disponibilizado para a gente uma planta baixa. Então aqui na planta baixa a gente consegue ver bastante informação. Aqui a gente enxerga as cotas dos nós, né? A gente não vai utilizar aqui nessa parte, mas é necessário para verificar se está atendendo a norma. A gente vê também o reservatório levando água até a nossa rede mista, né? Que é caracterizada pela parte da rede ramificada, onde a gente consegue enxergar os ramos, né? Se assemelham a um espinho de peixe. Então consegue ver anéis aqui, que caracteriza o caso a rede malhada, né? Ciclos fechados aqui. E a soma dessas duas em uma rede só forma a rede mista. A gente consegue ver também o sentido da água, o comprimento de cada trecho, onde cada trecho inicia e onde cada trecho termina, e todos os números também. Então, com isso a gente consegue fazer bastante coisa aí no nosso projeto. Aqui são as definições de K1 e K2. K1 é o coeficiente do dia de maior consumo, que nada mais é do que a relação entre o maior consumo diário no ano e o consumo médio diário neste período. E K2 é o coeficiente da hora de maior consumo, que trata-se da relação entre a maior vazão horária observada no dia e a vazão média do dia. Aí o problema nos dá que K1 é igual a 1,2 e K2 é igual a 1,6. Com isso a gente já consegue dimensionar aqui a vazão da estação de tratamento até o reservatório, que é QB, né? Onde a gente só precisa de K1 da população e do consumo. Então tudo isso a gente tem, é só substituir e a gente chega a um valor de 27,5 litros por segundo. E a gente consegue também encontrar QC, que é a vazão do reservatório até a redistribuição. A gente tem K1, K2 da população e consumo, só substituir, e a gente chega a um valor de 44 litros por segundo. A gente vai admitir também que existe uma vazão de consumo em todos os nós da nossa rede, exceto no nó que sai do reservatório. Com isso a gente chega a um número de nós igual a 12. E a gente vai dividir a QC, né, que é a vazão que sai do reservatório até a rede, igualitariamente nesses nós. Então a gente pega 44, divide por 12 e chega a uma vazão de consumo de 3,667 litros por segundo. E aí agora a gente vai dimensionar as vazões, né? Então, para isso a gente precisa da equação da continuidade. Então, a gente vai partir do pressuposto que em todos os nós da rede a soma algébrica das vazões é igual a zero, ou seja, o que entra ali vai ter que ser igual ao que sai. Dessa forma, as vazões que entram no nó são positivas e as que saem são negativas. Observe aqui que no ponto P a gente tem Q1 e Q2 entrando, a gente tem Q4, Q3 e vazão QD aqui saindo. Então, para que isso tudo dê zero, a gente tem que fazer somatório aqui, né? Q1 menos Q2, menos Q3, menos Q4, menos QD tem que ser igual a zero. E aí a gente consegue já mencionar a nossa parte do trecho ramificado, né? Porque a gente tem um sistema parecido com o que a gente viu na imagem anterior. Então aqui a gente vai fazer a divisão intermutante, partindo do nó 1 do trecho 1 até chegar no reservatório. Então aqui no trecho 1, a gente tem apenas a vazão do nó 1 saindo aqui, né? Essa vazão de consumo. Então para que seja zero aqui nesse nó, a vazão que entra tem que ser igual à vazão que sai. Se a gente sabe que vai sair aqui 3,667, no trecho 1 também tem que ter essa vazão de consumo aqui. Então a vazão no trecho 1 é 3,667. Já aqui no trecho 2, está saindo do nó 2 a vazão no trecho 1 e a vazão de consumo no nó 2. Então a vazão no trecho 2 tem que ser a soma dessas duas vazões, que é 7,33 litros. E aqui no trecho 3, se assemelhar ao trecho 1, sai apenas a vazão de consumo no nó 4. Então a vazão do trecho 3 vai ser a própria vazão de consumo. E aqui no trecho 4, a gente tem a vazão do trecho 3, a vazão do trecho 2 e a vazão de consumo no nó 3. Então a soma dessas três vazões vai dar 14,667 litros por segundo, né? Não coloquei aqui na hora que eu percebi, mas litros por segundo aqui em todos.
E aqui no trecho 14, obrigatoriamente a gente tem que ter 44 litros. Então vai ser uma forma de conferir. Quando a gente chegar lá e a gente encontrar as vazões de um trecho na parte malhada, tem que dar 44 litros, porque a vazão que sai foi calculada, a vazão que sai do reservatório para a rede de distribuição. Então aqui a gente tem apenas uma tabela para mostrar de forma mais bonitinha, né, os resultados encontrados anteriormente. Os trechos, onde ele inicia, onde ele termina, a vazão em metros cúbicos por segundo e a vazão em litros por segundo. Aqui agora a gente vai precisar achar as vazões nos trechos da parte malhada, que não é uma forma mais tão simples como na rede malhada, porque a gente tem as partes fechadas e com isso a gente não consegue fazer o dimensionamento correto, né? Já que a gente tem duas opções do trecho para a vazão de consumo que está saindo no nó, né? Então tem métodos matriciais, métodos computacionais para resolver esse problema, mas aqui a gente vai utilizar um artifício bastante usado, que é transformar essa rede malhada em rede ramificada. Com isso a gente tem que escolher trechos, onde a gente vai eliminar esses trechos, né, da conta para transformar a rede malhada em uma rede ramificada. No caso a gente zerou os trechos 8 e o trecho 9, e aí a gente consegue, imagine na sua cabeça que a gente deletou esses dois trechos, e a gente tem apenas essa configuração aqui, né? Que é o trecho 7 com o trecho 6, com o trecho 5, trecho 12, trecho 11 e trecho 10. Que assim formam uma rede ramificada. Aí a gente consegue utilizar aqui o método da equação da continuidade dos nós, né? Tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai, e a gente vai dividir a montante novamente. Então aqui no trecho 10, a vazão no trecho 10 é a própria vazão de consumo que sai no 9, apenas isso, né? Então a gente achou a vazão no trecho 10. No trecho 11, a gente tem a vazão aqui do trecho 10, mais a vazão de consumo no nó 10. Então a soma dessas duas dá 7,333 litros por segundo, que aqui também não está, né? Mais a litros por segundo. No trecho 12, a gente tem apenas a vazão de consumo no nó 8, então a vazão no trecho 12 também é 3,667 litros por segundo. A vazão no trecho 5 é a vazão no trecho 11, mais a vazão no trecho 12, mais a vazão de consumo no nó 11. Então a soma dessas três dá 14,667 litros por segundo. Aqui no trecho 7, Aqui no trecho 7, a vazão no trecho 7 é o que sai no nó 7, né? Só a vazão de consumo. E no trecho 6, a vazão é a vazão no trecho 7 mais a vazão de consumo no nó 6, que dá um valor de 7,333 litros por segundo. Aqui no trecho 13, que não está aqui, mas é o trecho 13, a gente tem a vazão no trecho 6, a vazão no trecho 5, mais a vazão de consumo no nó 5. A soma dessas três vazões aqui dá 25,667 litros por segundo. Aí a gente chega numa parte importante, que é a parte de não saber se a gente está no caminho certo, né? Porque se a gente errar aqui vai dar um problemão. Errando esse dimensionamento de vazão aqui vai dar tudo errado, cara. Aí tem que se atentar, porque se errar aqui, vai acarretar em erro no projeto completo. Então, para conferir, a gente tem que fazer a soma do trecho 13 com o trecho 4, mais a vazão de consumo no 12 tem que dar 44. Só conferir aí. Se utilizar todos os casos decimais, vai chegar um valor igual a 44, mas aqui nesse caso passou lá na quarta casa decimal, na 44,000, alguma coisa. Então a gente considera que está correto. Aqui é só uma tabela para mostrar mais bonitinho também, né? Os trechos na inicial, no final, a vazão em metros cúbicos por segundo e a vazão em litros por segundo de cada trecho. Quando a gente descobre as vazões de cada trecho, aí já fica mais fácil a gente começar a dimensionar os diâmetros, carga e tudo mais, porque a vazão é o que mais define aí o nosso projeto. Então aqui para dimensionar os diâmetros, a gente vai utilizar a fórmula de Bresse, que está apresentada aí a vocês, que é o diâmetro igual ao coeficiente variável de Bresse, vezes a raiz da vazão de cada trecho. O coeficiente variável de Bresse varia entre 0,8 e 1,3. Aí você escolhe qual valor vai usar. No caso aqui a gente vai usar o valor médio, que é de 1,05. E aí a gente já consegue achar os diâmetros internos calculados em cada trecho. Você pode utilizar um calculador, utilizar o próprio Excel. E aí é só colocar as vazões de cada trecho que vai sair os diâmetros de cada trecho também. É importante ressaltar aqui nessa parte que nos trechos que você zerou, o diâmetro também vai ser zero. E aí, como a gente vai corrigir as vazões, e as vazões aqui corrigidas vão ser relativamente iguais às menores que a gente encontrou, a gente vai colocar o diâmetro interno comercial mais próximo do que
do menor, no caso, né? Sim, e aí já que eu pulei, vamos chegar aqui na parte do nível comercial. A gente encontrou esses valores quebrados aqui, consequentemente a gente não vai conseguir encontrar todos com esse diâmetro aí, né? Exatamente. Então a gente vai ter que ir no fornecedor, ver quais os diâmetros ele oferece, né? Para a gente poder colocar no nosso projeto. E com isso a gente vai pegar o diâmetro comercial imediatamente superior ao diâmetro calculado. Então, se a gente calculou aqui 63,58, o fornecedor mais próximo que ele oferece é 75. E assim sucessivamente. Então, se a gente achou aqui 89,92, imediatamente superior a esse é 90 milímetros. Então, a gente vai utilizar esse. E nos trechos que foi zerado aqui, a gente encontrou um diâmetro interno calculado de zero, a gente vai utilizar o menor comercial que a gente encontrou no problema, que no caso é de 65 milímetros. A gente tem que guardar tudo isso aqui, porque mais na frente a gente vai utilizar lá no Radicross. Né? Então, o método de Radicross ele se destaca por possibilitar a resolução do problema de forma manual e com cálculos relativamente simples. Então, você não necessariamente precisa de um computador, você consegue facilmente fazer isso com a caneta, lápis e calculadora. E funciona com a compensação nas vazões, também funciona com a compensação nas perdas de carga, mas o mais usual é nas vazões. Tem o chute inicial, que foi aquele que a gente encontrou lá fazendo aquele artifício na parte malhada, e com isso determinando as perdas de carga, né? As perdas de carga mais baixas possíveis, mais próximas do zero, que vai tornar o nosso sistema mais eficiente. Vale ressaltar que o Radicross também só é utilizado na parte malhada, né? Então a perda de carga, a gente vai partir aqui também do pressuposto que em todos os anéis da rede, a soma algébrica das perdas de cargas é igual a zero. Lá nas vazões, a soma no nó era igual a zero. Aqui é no anel. Então a gente tem dois anéis, como foi mostrado lá, então a soma das perdas de carga desses dois anéis aí tem que estar muito próximo a zero também, para a gente aceitar, né? Fazer aceitável. Então a gente vai precisar convencionar um sentido para o fluxo da água, de modo que as vazões e as perdas de carga são positivas se forem coincidentes com o sentido adotado e negativas caso contrário. Então, essa imagem mostra mais isso, né? Foi convencionado o sentido horário aqui, então todas as vazões que estiverem no mesmo sentido do convencionado vão ser positivas. No caso aqui, a perda de carga no trecho 1 e no trecho 2 são positivas, já no trecho 3 e no trecho 4 são negativas. A gente consegue observar isso aqui no anel 1. Já a parte interessante é que no anel 2, o trecho 2 que era positivo, ele vai vir para cá negativo, porque ele está no sentido contrário do adotado no anel 2. Então, acho que tem que prestar bastante atenção nisso aí, porque na hora das correções a gente vai utilizar isso daí também. E para perda de carga a gente vai utilizar a equação na fórmula de perda de carga igual a R vezes Q elevado a 1,85. Esse 1,85 é o N, né, que é utilizado tanto na fórmula universal como na fórmula de Hazen-Willis. E no nosso problema aqui a gente vai escolher trabalhar com o Hazen-Willis. Então, só é comparar aqui as equações, né? Para essa equação que ser igual a essa, o R tem que ser igual a 1 sobre 0,2735 vezes C, que é o coeficiente das paredes do material utilizado, no nosso caso vai ser um PVC rígido, creio que 150 seja o valor, vezes o comprimento do trecho e o diâmetro do trecho elevado a 4,87. Com isso aí a gente vai utilizar no Radicross, é uma parte importante. E a correção da vazão, né, que vai fazer a gente evoluir no nosso problema. Então, caso o critério de parada não seja atingido, deve-se fazer uma correção nas vazões. Somando a correção coincidir com o sentido que a gente adotou no anel e subtraindo caso contrário, como a gente viu naquele esqueminha lá. Então, a fórmula que vai fornecer a nossa correção é essa daqui. O somatório das perdas de cargas sobre negativo aqui na frente, né? Não pode esquecer, sobre 1,85, que é lá da fórmula das milhas, vezes o somatório das perdas de cargas no trecho sobre as vazões no trecho. Então a gente vai fazer um esqueminha para ficar bem fácil resolver isso aqui lá no Radicross. E o critério de parada acontece quando a minha correção é menor do que 0,01 metros por segundo, e o meu somatório da perda de carga no anel é menor do que 0,05 metros. Aí a gente chega em um valor bem próximo de zero e já é aceitável para o nosso problema. Vocês a tabela do Radicross, vamos dar para a gente vai fazer as iterações para achar a vazão e as perdas de cargas que atendem ao nosso critério de parada, e a gente tem um sistema eficiente. Na coluna 1 a gente tem os trechos,
do 1 até o 14, né? Todos os trechos da nossa rede. Na coluna 2 a gente tem um nó que inicia cada trecho. Na coluna 3 um nó que termina cada trecho. Na coluna 4 a gente tem um comprimento de todos os trechos, né? Tudo isso eu tenho a imagem aqui embaixo com a nossa rede. Eu já coloquei aqui só para adiantar o problema. Aqui na coluna 5 o diâmetro interno calculado, né? Da fórmula de Bresser. Então só inserir a fórmula de Bresser aqui em cima. E aí quando você colocar as vazões aqui, você vai ter os diâmetros internos calculados. Eu já coloquei os diâmetros comerciais, porque eu já apresentei a vocês já no slide. Eu coloquei aqui para a gente não ficar olhando na tabela do fabricante e perder tempo, né? Então, já adiantou o problema aí. Aqui é o R da fórmula de Hazen-Williams, lá do que eu mostrei também no slide. Só inserir a fórmula aqui em cima, formulação do jeito que você quiser, contanto que o Excel aceite, né? Que ela depende do comprimento de cada trecho e do diâmetro comercial de cada trecho, que é o que a gente vai utilizar na realidade, né? Aqui são as vazões que eu coloquei aqui de lado, só para a gente para mostrar melhor como funciona as fórmulas, né? Que tudo vai depender da vazão, né? O diâmetro interno calculado, o R, que eu já coloquei comercial, senão também dependeria. A perda de carga de cada trecho, que está aqui na coluna 9, eu acho. Que são a perda de carga em cada trecho. Então ela depende da vazão, né? Que ela é dada pela fórmula R igual a Q elevado a 1,85. Então quando eu colocar a vazão aqui também vai ter as perdas de carga em cada trecho. E aqui é a perda de carga de cada trecho sobre a vazão em cada trecho, que a gente vai utilizar quando a gente for encontrar a correção da vazão, que é o que a gente vai utilizar nas iterações para achar o sistema mais eficiente possível. Então, a gente vai, para a gente encontrar aqui também a nossa correção, a gente precisa da formulação que eu mostrei a vocês lá no slide, né? Menos na frente, o somatório da perda de carga do anel, que a gente tem que lembrar que vai depender de sentidos também lá, né? Está coincidindo com o adotado, sobre 1,85 vezes a perda de carga em cada trecho sobre a vazão em cada trecho, que a gente fez essa coluna aqui também já para facilitar essa conta aqui embaixo. Então agora é só pegar as nossas vazões, colocar aqui no lugar, apagar isso daqui, né, para ficar apresentável. E aí a gente tem agora os diâmetros internos calculados, como foi mostrado lá, né, dois zerados aqui, com os comerciais mais os menores no caso, né. E a gente tem as vazões que a gente encontrou fazendo a gente encontrou fazendo a equação da continuidade em cada nó lá, né? Usando os artifícios na rede malhada e tudo mais. Então a gente tem as perdas de cargas em cada trecho, também tem as perdas de cargas sobre as vazões. Agora é só a gente fazer o somatório da perda de carga nos anéis e o somatório também aqui da perda de carga sobre a vazão nos trechos, para a gente conseguir as nossas primeiras correções de vazão aqui. Então, como eu mostrei, que tem um anel 1 e um anel 2, a gente vai precisar convencionar um sentido, né? Nesse caso, o convencionado foi anti-horário, nesse sentido aqui que está indicando na seta. Dessa forma, no primeiro anel, o trecho 6, trecho 7 e o trecho 8 são positivos, já o trecho 12 e o trecho 5 são negativos. Então, 12 e 5 negativos, 6, 7 e 8 positivos. Já no anel 2, como o sentido é esse aqui, 12 é positivo, 9 é positivo, 10 é negativo, 11 é negativo. Então, 10 e 11 negativo, 12 e 9 positivo. Com isso, agora é só ter bastante atenção para não errar nenhum passo aqui e ir embora, né? Então, vamos fazer junto aqui. Nesse caso, a gente tem 6, 7 e 8 positivos, né? Então, trecho 6, coloca para ficar melhor. Trecho 6 mais trecho 7 mais trecho 8 positivo, menos o trecho 12 menos o trecho 5. Então a gente tem a perda de carga no primeiro anel, que já ainda está bastante alta, né? Ele tem que ficar menor que 0,05 metros. E agora no trecho 2. Então o trecho 2 é a perda de carga no trecho 12 mais a perda de carga no trecho 9 menos a perda de carga no trecho 10 menos a perda de carga no trecho 11. Agora é só a gente fazer a somatória, né? Que não precisa levar em consideração o sentido, é só somar os anéis mesmo, os trechos que pertencem a cada anel, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai somar o trecho
5, mais o 6, mais o 7, mais o 8, mais o 12. E aqui no anel 2, a gente vai somar os que pertencem ao anel 2. Então vai ser o trecho 12 mais o trecho 9 mais o trecho 10 mais o trecho 11. Com isso, eu vou botar mais duas casas decimais aqui para a gente ver melhor. Com isso, a gente tem as nossas primeiras correções de vazão. Então, agora é só a gente fazer mais uma iteração aqui para ver se a gente vai se aproximar mais do problema, da solução do problema. Então, é só copiar e colar, que aí já vai ficar mais fácil da gente configurar, né? Então, agora é só você tentar somar a correção da vazão com cada trecho, né? Então, aqui no trecho, começar pelo trecho 6. Então, o trecho 6 aqui pode apagar, vai ser igual a que tem anterior, né? Nesse caso, como ele é positivo, está no sentido positivo, a gente soma a correção da vazão, né? Então, somou a correção da vazão aqui, beleza. No trecho 7, a gente pode pegar aqui o anterior. Estou colocando o anterior porque quando eu for fazer a próxima interação, já vai salvar essa configuração. Aí meio que vai ser só copiar e colar. Então, a gente pega... aqui, né? A gente pega a vazão no trecho 7, mais a correção também. No trecho 8, a gente vai fazer a correção também. E no trecho 12 e 5 são negativos, né? Então, no trecho 5 vai ser menos a correção. E no trecho 12 também. Opa, menos a correção. Beleza. Então a gente já fez a primeira parte do primeiro anel. Vai ter que fazer a parte do segundo. Começando aqui no trecho 12 novamente. Só a gente somar agora, que ele está no sentido positivo do segundo anel. A outra correção. No trecho 9, a gente vai somar também a correção. No trecho 10 a gente vai subtrair a correção, né? E no trecho 11 a gente também vai subtrair a correção. Com isso a gente já tem novos valores, né? A gente já viu que baixou os valores aqui comparado ao da primeira solução. E a tendência é que toda vez que a gente for fazer uma nova iteração, esses valores baixam. Como eu já configurei tudo direitinho dependendo das células passadas, quando eu fizer aqui as próximas iterações, já vai sair os valores automáticos. Ó. Começou a baixar novamente. Para você ter certeza que você está pelo caminho certo, é só você ir conferindo, né? Então aqui a gente mexeu no trecho 6. Então quando eu ver aqui no trecho 6, está dependendo da vazão passada mais a correção. Aqui no trecho 5, a vazão passada mais a correção. Então com isso a gente vai fazendo as iterações automaticamente. É só copiar e colar novamente. Espacinho para ficar mais bonitinho. Aqui as correções já baixaram, a perda de carga já baixou também. A gente está chegando cada vez mais próximo do aceitável. Lembrando que o critério de parada que a gente já alcançou, né, que é menor que 0,01, e aqui é menor do que 0,05. Então aqui a gente vai precisar fazer mais um ainda, eu acho que isso é o suficiente. Ainda não foi, deixa eu aumentar as casas decimais aqui para ver se... Isso, ainda não chegou, né? Então aqui a gente ainda não chegou a uma perda de carga que obedecesse ao critério de parada, né? Essa perda de carga no anel 2 aqui ainda está maior do que 0,05 em módulo, então a gente vai precisar fazer uma nova iteração. Só copiar e colar. E aí a gente vai chegar nos valores de perda de carga em cada anel menor do que 0,05 metros.
que aí a gente consegue o critério estabelecido para a gente ter uma distribuição de vazão eficiente, né? Então aqui as correções também obedeceram ao critério de parada, que seria menor do que 0,001 metros cúbicos por segundo. Então a gente chegou aqui a essa configuração. Então essas vazões aqui são as mais próximas da realidade para esse caso, e essas perdas de carga também obedecem às leis impostas, né? Então lembrando que aqui a gente não fez a verificação de velocidade também, que aí se a gente verificar em cada trecho passar, aí a gente vai ter que mexer nos diâmetros dos tubos, né, que vai mudar a velocidade, e aí a gente muda também as vazões. Mas nesse caso foi só para mostrar como funciona o rádio cross mesmo. Se você gostou, deixa seu joinha, se inscreve no nosso canal, que tem mais aulas aí dessa disciplina e de outras também. E é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.